galerinha do quarto ano! Nossa, eu estou morrendo de saudade de vocês, viu? Muita saudade mesmo. E pra gente matar a saudade, que tal a gente contar uma história, hein? Vamos viajar? Ó, coloquem os cintos que a nossa viagem pela história vai começar. A nossa viagem, gente, vai começar pela pré-história. E sabe o que a prof vai fazer hoje? Uma revisão com vocês. Uma revisão do conteúdo, né? Do último conteúdo do nosso livro, que conta a história do período paleolítico e do período neolítico. E a nossa... Agora, gente, vocês imaginam os povos pré-históricos? Vocês imaginam como que era a vida deles naquele período? Olha só o que eles encontravam na floresta. Imagina vocês estarem passeando pela floresta, encontrando um mamute. Ai, gente, a prof que morre de medo de sapo. Imagina encontrar um bichinho desse. Ó, segredo para vocês, a altura desse bichinho, 4 metros. O pezinho desse bichinho, 10 toneladas. Imagina eu encontrando com eles numa floresta. E eram esses alguns animais que os povos pré-históricos encontravam. Mas não era só isso, não. Eles encontravam com macacos, mamutes, rinocerontes, renas. Era algum dos animais que eles encontravam lá. Mas eles não encontravam só animais grandes, não. Eles encontravam também animais bem pequenos, mas perigosos também. Aí, ó, mais ou menos a vida dos povos, dos homens das cavernas. E esse período, lembra que eu falei para vocês na sala que o período pré-histórico ele é dividido em 2 partes, no período paleolítico e o período neolítico. O período paleolítico, ele é bem interessante. Lembra que nós conversamos sobre os povos nômades? O que seriam os povos nômades? Eram povos que eles não tinham um local fixo para morar, né? Eles moravam em cavernas, mas eles não acabavam o alimento, eles saíam dali e iam procurar uma outra caverna, um outro local. E com isso eles iam caminhar aqui. E era caminhando, tá? Porque não tinha carrinho naquela época, não. Moto, nada não. Era, ó, caminhando. E nesse período paleolítico, teve um estudo, lembra que a prof comentou com vocês, dos profissionais que estudam, que ajudam a recontar a nossa história, que são os paleontólogos, são os arqueólogos, né? E teve um estudo agora, lá na Universidade de Tel Aviv, que descobriram que esses povos do período paleolítico, descobriram, porque assim, eles comiam, além dos animais que a gente já sabe, macacos, né, rinocerontes, eles descobriram que eles comiam tartaruga. Agora, como que eles descobriram isso? Essa descoberta científica deles que foi bem interessante, porque foi assim, olha só. Eles descobriram que eles entraram numa caverna que foram habitados, né, pelos povos pré-históricos. Aí vocês podem perguntar para mim, prof, mas como é que eles descobrem isso? Porque as cavernas, gente, elas acabam sendo muito protegidas, né? Porque não tem muito o sol, chuva. É por isso que se descobriram a arte rupestre, né? Porque acaba que o formato da caverna ajuda na preservação desses documentos históricos. E aí eles entraram nessa caverna e descobriram lá as ossadas da casca da tartaruga. E aí, nas escavações, nas descobertas, eles contam, né,
nesse livro, né, lá da Universidade de Tel Aviv, que os homens, né, que saíam para caçar os animais maiores, mas vocês pensam que as crianças ficavam aí em casa, assim, jogando videogame? As crianças iam caçar as tartarugas, as crianças e os idosos. E aí eles preparavam essa tartaruga, né, para ser comida. Mas não é só a tartaruga não, viu, gente? Tem os outros animais aí que eles preparavam o alimento também. Aí você pode falar assim, ai, mas comer tartaruga? Mas naquela época não tinha muita opção, né? É o que eles tinham para comer. E aí, por que é pedra lascada? Porque quando a gente fala em período paleolítico, a gente fala de pedra lascada. Pedra lascada por quê? É uma forma que quando que eles descobriram, na descoberta das pedras, porque eles tinham que fazer construir as suas ferramentas de trabalho, né? Porque como que eles iam até mesmo caçar um rinoceronte, caçar um mamute, eles tinham que ter ferramentas para isso. Então pedra lascada é isso, porque é pedra bruta, e era a forma que eles tinham de preparar essa pedra. Então só, no começo de sua trajetória, o homem usou sobretudo a pedra, mas não usava só pedra não, tá, gente? Osso, madeira, para fazer seus instrumentos de trabalho. Por isso que eles são chamados de período paleolítico. E olha as características do período paleolítico. A caça, né, e a coleta, que a prof já contou para vocês. O nomadismo, que vocês já sabem, né, é não ter um local fixo para morar, né, eles mudavam muito. A produção de ferramentas, por isso até mesmo o nome período paleolítico. Agora, gente, o mais interessante, eles caçavam os alimentos deles, mas vocês pensam que depois a pele eles jogavam fora? Olha, eles comiam a carne e vestiam a pele. Era assim. A pintura rupestre, né, que vocês já descobriram também, que foi a primeira forma de comunicação entre os povos primitivos, né, porque a descoberta da escrita não foi no período paleolítico, eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. Então tem a pintura rupestre, que são aquelas pinturas, né, que eles deixavam nas cavernas, e nós chegamos no domínio do fogo. Isso tudo, gente, foi do período paleolítico, esse período histórico. Então aqui nós temos aqui, né, uma gravura dos homens, né, aqui ó, né, eles abateram mais um animal. Aqui são as formas com que eles, né, no caso para eles, né, pegarem esse animal. Aqui as peles, tá vendo, das roupas, né, da pele desses animais. Aqui as pinturas rupestres, que nós já vimos lá e vocês fizeram um trabalho muito lindo com a prof. Veri, ó, depois nós vamos fazer uma exposição com esse trabalho, ficou lindo, gente. A prof. Veri e a prof. Elaine amaram. E nós temos aqui também a descoberta do fogo. A descoberta do fogo tem duas linhas, né, na história de pesquisadores que falam dessa descoberta. Tem uma que fala que foi o contato, né, das duas pedras, quando eles começaram a bater, né, as pedras e saíram as faíscas. E tem historiadores também que falam que foram a madeira, os gravetos. Eles, né, tocavam Então você imagina, gente, quanto tempo que eles ficaram lá tocando esse graveto até eles descobrirem que a partir dali se saía fogo. Então era esse graveto e aí eles descobriram que saiu uma faísca. E nessa faísca eles jogavam folha. E na hora que eles jogavam as folhas, aquilo começou a pegar fogo. E teve a descoberta do fogo, que foi uma revolução, gente. Foi uma das revoluções do período paleolítico. E aí nós chegamos no período neolítico. O período neolítico também foi um período muito legal e foi uma descoberta maravilhosa. Lembra que nós conversamos lá na sala? Quando eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários? Eu quero ouvir alguém respondendo aí, hein? O que foi que aconteceu? Para a população deixar de ser nômade e passar a ser sedentária. Eu acho que eu já ouvi uma galerinha respondendo aí. Que foi o desenvolvimento da agricultura. E olha só, que legal. Esse período neolítico
E aí, gente, que é muito interessante, ó, nesse período, as mulheres em geral, responsáveis pela coleta de raízes e frutos, e assim puderam observar que as sementes das plantas, uma vez enterrada no solo, davam origem a novas plantas. E aí que é o mais fantástico, né? Porque olha só, lembra que nós falamos que os homens, eles iam para caça, eles iam caçar, eles iam pescar, até mesmo por causa da força, né? E as mulheres ficavam em casa. E as mulheres eram responsáveis pela colheita. Então, quando elas começaram a observar que as sementes jogadas no solo, daí um tempo essa semente começava a se desenvolver, ali, gente, começou a mudar a história. Por quê? Porque eles deixaram de ser sedentários e passaram a ser nômades. Não, troquei. Eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. Aí vocês podem falar para mim, prof, como que deve ter sido essa descoberta? Gente, fantástica. Mas não deve ter sido uma descoberta rápida, né? Até mesmo para o germinar dessa semente vai tempo. Então, assim, elas tiveram que o quê? Observar o desenvolvimento dessa planta, desses vegetais, para aí eles começaram a ver que começou a crescer, dali começou a gerar frutos, gerar o alimento. E para isso eles deixaram do nomadismo e foi para o sedentarismo. Então, o período neolítico. O que nós podemos aprender sobre esse período? O surgimento da agricultura e do pastoreio, então aí eles deixaram de ser nômades. Com isso, ele passou a produzir seu próprio alimento, tornaram-se sedentários. Gente, não é sedentário de ficar sentado não, tá? É sedentário de não ter essa troca de locais para morar, porque eles tiveram que passar mudar toda a forma deles de produção. E o mais fantástico do período neolítico é o surgimento da escrita, que começou lá com a arte rupestre, lá no período paleolítico, mas a escrita mesmo, ela se desenvolveu no período neolítico. Então, olha aqui que interessante, ó, né? A forma de escrita. Aí eles tiveram que começar a construir suas casas, já saíram das cavernas, né? Começou a parte da agricultura, do pastoreio. Tá vendo eles aqui, ó? A forma, né? Eles indo buscar e trazer o alimento. Tá vendo aqui, ó, a parte da agricultura. Nossa viagem pela história continua. Aguardo vocês em uma próxima aula. Tchau. Tô morrendo de saudade, hein? Tchau.